Aí no início a gente sempre faz a mesma coisa, de assim, tem um ritual, né? De gravação. Então, bom dia para vocês. Meu nome é Iriene, sou professora de História do 7º ano A, e hoje nós estamos trabalhando com a turma do 7º ano A e do 7º ano B, que são os alunos da professora Iriene e do professor Rogério. Na aula de hoje, nós iremos fazer a devolutiva da prova de bloco. E a devolutiva da prova de bloco, além dela ser a devolutiva, ela vai ser uma recuperação. Por quê? Muitos alunos costumam sair mal na prova de bloco ou sair mal em outras atividades. E as questões de bloco, elas são realizadas pensando no conteúdo, quase todo o conteúdo que foi trabalhado naqueles dias, naquela quinzena, naquele mês. Então, a intenção da prova de bloco é justamente essa, ajudar o aluno a reaprender ou revisar aquilo que ele já havia aprendido antes, certinho? Então, hoje nós não teremos a participação do professor Rogério na aula do MIT, porque toda semana ele está aqui, né? Mas essa semana, hoje em especial, ele não estará. Então, quem vai estar com vocês sou eu, certinho? Quero pedir para todos vocês entrar lá no chat, que é essa mensaginha que tem aí, um texto onde você manda mensagem, coloca seu nome, a turma que você estuda e coloca presente. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque as aulas no Meet, eu já avisei isso na aula anterior, numas aulas anteriores, e estou falando novamente. Os alunos que participam da aula do Meet, eles terão uma nota a mais. Que nota que é essa? É uma nota extra. Não tem nada a ver com prova, não é uma prova que vai valer menos para que a nota do Meet tenha valido mais, não. O aluno que não participou da aula do Meet, ele não é prejudicado. Ele só deixa de ter a nota extra a mais. Porque somando todas as avaliações de vocês, vale 100. Aí vem a nota do MIT. Esse celular meu eu vou ter que abaixar por não perturbe aqui, né, gente? Senão não vamos dar conta de trabalhar, não. Essa aula, voltando, o aluno que não participa da aula do MIT, ele não é prejudicado em relação à nota, tá? Então, assim, tudo dele vai valer 100. A vantagem de você participar da aula do Meet, porque você está aprendendo mais. Você está tirando suas dúvidas, é como se você estivesse lá na sala de aula, certinho? Podemos começar então, pessoal? Vou projetar aqui para vocês a aula de hoje, as questões de bloco, conforme ela foi colocada lá no dia 17. O dia 17 de maio, que foi realizada a prova de bloco. Nós já deveríamos ter feito a devolutiva antes. Não fizemos, porque na outra semana já foi portfólio, e aí na outra semana deu um feriado, na segunda-feira não teve como a gente fazer a devolutiva. Então, ficou para hoje, certo? Aí eu vou apresentar, e se tiver algum problema, vocês me falam, tá certo? Eu gosto de apresentar numa janela. Mas se ficar ruim para vocês enxergar, vocês me falam, certo? Tudo bem aí? Tem alguém pedindo para entrar, né? Isso. Tem a apresentação. Tá dando para vocês verem aí a prova de vocês? Tá beleza? O meu tá pequeno. Tá pequeno? É porque abriu numa tela, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar um zoom maior. Vou pôr 150. Deu uma melhorada? Deu. Configurou. Vai ter que ser no 150. Está escrito assim, ó. Aula do dia 7/6, devolutiva prova de bloco, recuperação, 7º ano, História. Esses números que ficam sempre nas atividades de vocês são as habilidades. O que são as habilidades? É o que é necessário você compreender, aprender.
Então, nessa aula, é identificar as principais características do humanismo e do Renascimento, analisar seus significados. Identificar e relacionar as vinculações entre a reforma religiosa e os processos cultural, social do período moderno, né? Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre o século XIV e o século XV. Gente, uma coisa que eu gostaria de ver com vocês, depois, eu quero que vocês mandem para mim, no meu privado, se vocês dominam o algarismo romano. Porque século é escrito com algarismo romano e a gente lê esse X, palitinho, V que está aí. Então, é preciso que eu saiba se você consegue dominar esses algarismos romanos. Não, tia, eu não sei, eu não aprendi. Então, vocês falam que aí a gente vai ensinar vocês, porque é importante saber isso, certo? Aí vem assim, nessa aula de hoje, a aula é para todos os alunos da turma, ou seja, todos deverão responder, pois será uma recuperação de conteúdo e de nota. Beleza? Então, vamos começar. Lá você deverá colocar seu nome completo. Você coloca seu nome completo. Depois você vai marcar a turma que você estuda. Isso aí é de praxe. Aí vem um texto. Prova de bloco sempre tem um suporte. O que é o suporte da prova de bloco? São os textos. Então, esse texto aqui, quando você lê ele, te dá condições de você responder a questão que vai ser feita. Beleza? Então, eu vou começar lendo. Em 1900... desculpa, gente. Leia o texto para responder a questão 1. Em 1492, quando Cristóvão Colombo cruzou o Oceano Atlântico em busca de uma rota mais rápida em direção ao leste da Ásia e sudoeste do Oceano Pacífico, acabou ancorando em um lugar desconhecido. Que lugar desconhecido era esse? A América. Ali encontrou tesouros, árvores extraordinárias, pássaros e ouro. Mas havia uma coisa que Colombo esperava descobrir e ele não encontrou. Depois que retornou em seu relatório oficial, Colombo contou que havia descoberto muitas ilhas inabitadas por pessoas, ou seja, ilhas que ele não viu nenhum ser humano morando naquela ilha. Ali ele elogiava as maravilhas naturais das ilhas, mas também acrescentou: não encontrei homens monstros nestas ilhas, como muitos pensavam. Então, o que acontecia na Europa nesse período? Havia uma mística, né? Eles eram muito místicos. Eles eles acreditavam que nas terras além da Europa existia seres que não fossem humanos. Homens com olho no meio da testa, eles acreditavam homens com o pé virado para trás, acreditavam em seres humanos, que a parte de baixo era um bode e a parte de cima era um ser humano. Nós vamos até ver algumas imagens depois, nós trabalhamos isso nas aulas. O que é isso? Eram umas crenças que fora da Europa não existia civilização. Existiam monstros, pessoas, eles usam a palavra que não fossem humanos. Então, Cristóvão Colombo, ele acreditava que ele ia se deparar com esse tipo de pessoas. Só que quando ele chega na América, nessa viagem que ele faz, ele constata que nada disso existe. Que ou a ilha era inabitada, não tinha ninguém, ou tinha pessoas normais. Eu não peguei todo o diário dele, oficial, para vocês lerem, porque é muito grande, eu peguei um fragmento. E aí vem a pergunta, a partir disso aí. De quê? Do texto. Número 1. Colombo acreditava que iria encontrar seres monstruosos nas terras além-mar. Aí tem um ponto e vírgula. É onde termina essa proposição.
Colombo acreditava que iria encontrar seres monstruosos nas terras além-mar. Isso é verdadeiro ou é falso? Na concepção de vocês? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele acreditava. Não sei como eu já pegou meu papel. Tá aqui, né? Eu anotei o negócio. Não tem nada, não. Então, ele acreditava que ia encontrar. E aí está verdadeiro. Depois vem a pergunta. Os europeus acreditavam que em outras terras teriam homens monstros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Verdadeiro também. Eles acreditavam. Aí vem aqui, ó. Em suas viagens, Colombo encontrou muitos tesouros, como árvores extraordinárias, pássaros e ouro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. O texto fala, ó. Lá no texto fala assim, ó. Acabou ancorando num lugar desconhecido. Ali encontrou tesouros, árvores extraordinárias, pássaros e ouro. Então, é verdadeiro. Então, essa opção aí, ela é verdadeira ou é falsa, a número 1? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, você já pode anotar aí. Por isso que eu pedi um papel. Vou até anotar no meu aqui também, porque eu não fiz a favor de anotar antes, né? Então, alguma dúvida em relação a essa questão, pessoal? Eu estou parando. Hoje eu quero, assim, gastar tempo com isso. Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Alguma palavra que vocês não entenderam? Maria Cândida? Não. Não? Podemos continuar, então? Sim. Número 2. Novamente o texto. Ó, leia o texto e responda. Crenças antigas acabaram morrendo. Apesar de Colombo não ter visto monstros, o seu relatório não foi suficiente para desaparecer completamente as ideias sobre as criaturas que os europeus esperavam encontrar em lugares desconhecidos. Isso é muito importante, a gente entender a cabeça do homem naquela época. Apesar do Cristóvão Colombo chegar, escrever na Europa, todo o diário dele, mostrar que ele não encontrou nenhuma sereia no mar, que ele não encontrou nenhum tritão no mar, que ele não encontrou nenhum monstro nessas terras, isso aí não foi o suficiente para mudar o pensamento das pessoas na época. Por que que não mudou? Porque as pessoas nessa época, elas eram muito ligadas à questão da religiosidade. Então, a religiosidade nesse período, ela era muito forte ainda na vida do ser humano. Então, as pessoas acreditavam muito que a igreja falava na época. E a igreja continuava pregando essas ideias que a Terra era plana, apesar de Cristóvão Colombo fazer a volta no oceano e comprovar que a Terra não é plana. Isso já foi comprovado em 1492 e no ano de 2021 tem um grupo que estuda isso e ainda fala que a Terra é plana. Só para você ver o que é cabeça de gente. Então, apesar de tudo isso, a igreja ainda tinha todo esse trabalho místico em cima dos fiéis. E naquela época, eu vi na aula passada, o professor Rogério explicando, que eu estava gravando, ele falando que ninguém ia contra a igreja. Ninguém batia de frente com a igreja. Apesar da reforma protestante estar acontecendo, está acontecendo um monte de coisa, ainda tinha fiéis. Ou você era cristão e católico, ou você queimava na fogueira. Então, assim, tinha toda essa mística, esse trabalho místico de controle da igreja em relação aos pensamentos das pessoas. Então, havia muitas pessoas que ainda acreditavam. E para danar o resto, um tal de Nuremberg resolveu fazer umas crônicas que ele tirou da cabeça dele. Olha para você ver o que continua o texto. Em 1493, na época em que o primeiro relatório de Colombo começou a circular, foram impressas as crônicas de Nuremberg, de um grande conjunto histórico que incluía imagem e descrições de monstros. Ainda, logo depois que o explorador retornou,
um poeta italiano ofereceu uma versão em versos, descrevendo toda a jornada de Colombo, a qual acabou sendo ilustrada com monstros, incluindo um Siapt, um Blame. Na verdade, a crença de que os monstros viviam no limite da Terra durou por gerações. Então, não foi o suficiente só o relatório de Colombo. Aí, o que aconteceu? Um poeta resolve pegar os documentos, né, fazer uma cópia dos documentos de Colombo em forma de versos, que era muito comum na época, né, rimar as coisas, e na hora de fazer a ilustração, mesmo que Colombo colocando nos autos oficiais que não tinha encontrado nenhum monstro, esse poeta ainda resolve fazer um desenho do monstro lá no relatório do Cristóvão Colombo. Então, assim, é uma situação muito difícil de mudar a cabeça das pessoas no período. A ciência, ela era muito questionada nesse período, do mesmo jeito que está sendo questionada agora. Então, Colombo, a número 2, Colombo escreve em seu relatório que não tinha visto monstro em sua viagem. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele descreveu no relatório dele que não encontrou nenhum monstro. Aí, vamos, depois da vírgula aqui, do ponto e vírgula, é outra proposição. A partir desse relato, os europeus deixaram de acreditar que havia um monstro no além-mar. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Falso. Falso. Os europeus não deixaram de acreditar. Então, o erro está aqui, ó, nessa segunda proposição, quando diz que os europeus deixaram de acreditar. Continuando, em 1493, na época em que o primeiro relatório de Colombo começou a circular, foram impressas as crônicas de Nuremberg, um grande conjunto histórico que incluía imagens e descrições de monstros. Essa última está verdadeira, mas como teve a do meio, que é falsa, então toda a afirmação ou toda a questão se tornou o quê? Falsa. Falsa. Então, a número 2 é falsa. Por que ela é falsa? Porque a segunda proposição diz que todos os europeus passaram a acreditar que não havia monstros. Então, isso é importante a gente ficar atento. Muitos alunos erram na prova de bloco, não é porque não sabem o conteúdo, é porque passa alguma coisa e ele não percebe, e aí foi, né? Beleza até aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Posso continuar, então? Então, vamos para a número 3. A número 3 tem um texto também. Baseado na leitura do texto, responde a questão 3. O historiador natural inglês Edward Thompson traduziu um tratado nos meados do século XVI. Tem uma palavra aqui que eu quero trabalhar com vocês. Meados do século XVI. Todas as vezes que você vê essa palavra, meados do século XVI, quer dizer, na metade do século. Então, o século XVI, ele começa de 1501 até 1600. Quando chegar 1601, né, 1602, já está indo para o século XVII. Então, a gente fala que é meados, está ali no meio, não é nem 17 e nem século XVI. Sobre os vários animais do mundo. Essa obra, que surgiu em Londres em 1607, mesmo ano que os colonos estabeleceram uma pequena comunidade em Jamestown, na Virgínia. Onde que é isso? Nos Estados Unidos, né? No estado da Virgínia. Thompson estava ansioso para incluir descrições de animais americanos em seu livro. Mas, junto com o capítulo sobre cavalos, porcos, castores do Velho Mundo, os leitores aprenderam sobre os monstros noruegueses. Que é uma besta muito deformada, que os americanos chamavam de Haut. Outra criatura conhecida como Su tinha uma forma deformada e um aspecto monstruoso, e era cruel.
Indomável, ou seja, não amansava. Era impaciente, violento e arrebatador. Isso aí foi tirado lá do texto. Então, esse escritor inglês, ele escreveu sobre os monstros na América do Norte. Por que, que ele escreveu sobre o estado da Virgínia? Porque os Estados Unidos, ele foi colonizado pela Inglaterra. Então, os ingleses que colonizaram essa América do Norte, essa região onde é os Estados Unidos hoje, pedaço do Canadá. O Canadá teve influência da França também, por isso que o Canadá fala inglês e francês. Então, Thompson, ele estava falando sobre os animais no seu livro, mas ele, do nada, resolveu falar sobre esses monstros que existiam na América. Então, existia esse monstro, na verdade, o Howard? Existia o Sul? Não, não existia. Mas era uma forma de chamar a atenção do seu livro. Ou até mesmo esse camarada aí deveria acreditar nisso, né? Mas a ciência nunca provou que esses animais, esses bichos existiam, esses monstros. Do mesmo jeito que nunca provou que mula sem cabeça existe, que saci existe, que a cuca existe. Nunca provou que tinha um porco falante, igual a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso aí era tudo invenção do Monteiro Lobato. A mesma coisa era coisa da cabeça do Edward, né? Então, vamos lá. Número 3. O historiador natural inglês Edward Thompson traduziu um tratado nos meados do século XVI. Qual? A 3. Questão número 3. Beleza? Tá dando pra Sim, é porque eu olhei no número que estava. Esse 5 aqui, gente, que aparece, é porque quando eu baixo em PDF, o artigo vem para cada coisa, põe número. Esquece esse número, esse fica perto da questão aqui, ó, tá? O historiador natural inglês, Edward Thompson, traduziu um tratado de meados do século XVI sobre vários animais do mundo. Vamos lá no texto que vamos ver sobre isso. Ó, traduziu um tratado sobre os vários animais do mundo. Verdadeiro. Está lá no texto. Entre os animais citados no seu livro, ele fala sobre um monstro europeu. Né? Aí eu pergunto para vocês, ele está falando sobre um monstro europeu ou ele está falando sobre um monstro americano? Sobre o monstro americano. Ele deu até o nome para ele, monstro norueguês, mas não é da Noruega. Ele está falando, ó, inclui descrições de animais americanos em seu livro. Mas junto com os cavalos, porcos e castores do Velho Mundo, os leitores aprenderam sobre monstros norueguês, uma besta deformada que os americanos chamavam de Haut. Uai, se eram os americanos que chamavam, o monstro não era na Europa, o monstro era da América. Então, o erro está aqui. Sobre o monstro, ó, entre os monstros, né? Vou até pôr de amarelinho agora, vou inverter. Então, isso aí é que está o erro. Que era uma besta impaciente, cruel e violento. Sim, ele era uma besta impaciente, cruel e violento, conforme o Edward Thompson. Thompson. Mas ele não era um monstro europeu, ele estava falando sobre um monstro americano. O texto fala que os americanos, né? Então, se o monstro era os americanos que falavam, e quem eram os americanos? Os índios, que viviam aqui na América. Então, essa afirmação aí, essa proposição, ela se tornou o quê? Falsa. Por que a número 3 é falsa? Porque a proposição do meio, ela é falsa. Tudo bem? Sim. Se tiver alguma dúvida, por favor. Gabriel, você está acompanhando bem aí, Gabriel? Tô. Beleza. Gente, por que eu estou assim, cobrando de vocês tanto essa análise, explicando? Porque nós não estamos lá na sala de aula. Se a Tia Eliane estivesse presente com vocês na aula todos os dias,
certamente nós estaríamos fazendo questões muito parecidas com as questões de bloco, para vocês ficarem expertos no assunto, né? Qual é a 3? A 3 é F. É falsa, Sara Giovana, porque a proposição do meio está falando que ele escrevia sobre monstros europeus, e não, ele escrevia sobre monstros americanos, certo? Então, vamos continuar. Vamos lá para o número 4. Para os europeus, olha para você ver, e na própria pergunta já tem a resposta. Para os europeus, vamos ler o texto mesmo, desculpa. Leia o texto e responda. É claro, no Novo Mundo, os ganhos para os europeus tiveram um custo terrível para os nativos americanos. Vamos parar e pensar nisso aí. Por quê? Que o ganho para os europeus foi bom, mas para os nativos foram péssimos. Vamos lembrar lá de uma questão que eu coloquei, eu acho que foi no 6º ano, você já deve ter trabalhado isso também. Quando os europeus colonizaram a América, toda a América foi chamada de Novo Mundo. Não é a loja de móveis, né? Novo Mundo foi um termo designado para o continente americano. E o Velho Mundo era a Europa. Foi isso que eles estabeleceram. Quem inventou isso? Os europeus mesmo. Então, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, os espanhóis, eles invadiram a América, já haviam gente morando aqui na América. Nós tínhamos aqui os índios, certo? Lá na América do Norte, nós tínhamos os apaches, os peles vermelhas, tinha vários grupos indígenas. Na América Central, no México, nós tínhamos os astecas, descendo mais um pouquinho os maias, e descendo lá na pontinha da América do Sul, nós tínhamos os incas, onde é a Cordilheira dos Andes. São nomes diferentes, maias, astecas e incas. E aqui no Brasil, e parte da América do Sul, também tinha os indígenas. Por que os índios foram chamados de índios? Porque para Cabral, Cristóvão Colombo, eles estavam chegando na Índia. E a descrição que tinha dos povos indianos, que eram morenos, pele morena, olhos puxadinhos, cabelo preto e liso, eles falaram, opa, chegamos na Índia, porque eles estavam procurando uma nova rota, um novo caminho para chegar às Índias, para não ter que passar pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, para pegar as especiarias. Chegar na América, bingo, cheguei na Índia, chamou os nativos de índio. Podia ser qualquer outro nome, mas eles deram o nome de índio por isso. Então, esse povo que chegou aqui, invadiu a América, os brancos, os europeus, quem são os europeus? Os espanhóis, os ingleses, os portugueses e os franceses. Esses 4 países, eles saíram nas navegações primeiro. Primeiro foi a Espanha e Portugal, primeirinho foi a Espanha, depois Portugal, depois veio a Inglaterra e depois a França. Então, quando eles chegam na América, eles saqueiam a América. O que é saquear? Roubar. Então, todo o ouro que tinha aqui eles pegaram, tudo que dava lucro aqui eles pegaram. Eles tentaram escravizar os índios. Eles não escravizaram os índios porque não deu certo, não era porque o índio era preguiçoso, não. É porque o índio não dava lucro. E sem falar que o índio conhecia o território, o índio fugia mais fácil. Aí o que eles fizeram? Foram na África, pegaram os negros e trouxeram para trabalhar aqui na América, porque eles ganhavam vendendo negro e ganhavam com a exploração do negro. Então, essa ideia de que índio é preguiçoso é loró, porque não dava lucro. Só que, junto com os europeus na América, quando eles vieram para cá e saquearam, eles dizimaram várias tribos indígenas. Matavam mesmo. Então, outros índios foram mortos por doença trazida por eles, porque o índio não tinha resistência à gripe, não tinha resistência a sarampo, não tinha resistência a coqueluche, várias doenças que tinha na Europa, que lá as pessoas não morriam com elas,
aqui os índios morriam, porque eles não tinham imunidade, né? A imunidade ela vai ganhar aos poucos. Então, vários índios morreram. Então, aqui fala assim, ó, é claro que no Novo Mundo, onde? Na América, os ganhos para os europeus tiveram um custo terrível para os índios, a morte. Os recém-chegados roubaram suas terras e tesouros, os escravizaram, introduziram doenças do velho mundo e estimularam mudanças ambientais de longo prazo. E nós estamos vivendo essas mudanças ambientais até hoje. Então, vários lugares foram derrubados para plantar cana-de-açúcar. Então, já mudou o ambiente. Certo? Aí vem a questão, número 4. Para os europeus, as expansões marítimas trouxeram muito lucro. Verdadeiro? Ou vocês acham que é falso? É verdadeiro. Verdadeiro. Os espanhóis, os portugueses ficaram ricos com o dinheiro da América, com o ouro da América. Aí, continuando. Para os habitantes do Novo Mundo, as expansões marítimas trouxeram prejuízos como doença e escravidão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, para os habitantes do Novo Mundo, quem eram os habitantes do Novo Mundo, da América? Os índios. Eles trouxeram prejuízo para eles. Aí, continuando, depois desse ponto e vírgula. O termo Novo Mundo foi utilizado para referir-se ao continente americano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, toda essa afirmação número 4, ela é verdadeira. Tudo bem? Tudo. Então, agora nós vamos para o número 5. Vou pegar só uma água aqui, viu, gente? Rapidinho. Então, vamos para a questão número 5. Os indígenas, aí vem, de acordo com a leitura, responda a questão 5. No final, talvez esses indígenas americanos tenham visto os invasores de suas terras natais como uma raça monstruosa, criaturas que desestabilizaram suas comunidades, tomaram suas posses e ameaçaram suas vidas. Então, se a gente for fazer uma reflexão, lá na Europa, eles acreditavam que o homem americano, que todas as criaturas que viviam fora da Europa eram pessoas monstruosas. Eu acredito que, no final, os índios também devem ter pensado a mesma coisa dos europeus. Então, quem são esses monstros, né, que vêm aqui, tomam nossas terras, ameaçam nossas vidas, nos traz doença. Então, a vida virou uma bagunça. Então, aqui vem a questão número 5. Os indígenas americanos não tiveram nenhum prejuízo com a invasão europeia em suas terras. E aí, pessoal, isso é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é falsa. É falso. Também é. Já começou aí. Olha para você ver. Os indígenas americanos não tiveram nenhum prejuízo. Gente, se teve alguém que teve prejuízo nessa história, foi quem morava aqui. E o resultado é até hoje. Se a gente analisar bem a questão indígena hoje no Brasil, o prejuízo é até hoje. Nós sabemos muito pouco sobre os índios. A maioria das pessoas que você conversa sobre se ele tem conhecimento sobre o índio, ela é aquele povo que mora lá na aldeia, que vive da caça, da pesca. Não. Não é aquele povo mais. Ele foi aculturado. É aquele povo que morreu, que foi dizimado, e muitos deles vivem embriagados aí na cidade. Você foi em Barra do Garças, por exemplo, tem muito chavante naquela região ali. Você vai ver muitos índios lá embriagados. Outra hora, você vê um índio andando numa caminhonete, vendendo as coisas da aldeia. Então, ele adquiriu o costume do branco hoje. E mais, o que não é divulgado de jeito nenhum, tem muitos índios que estudam. E eles, além de aprender a língua dele nativa,
ele ainda aprende a língua portuguesa. Olha para você ver, não é fácil, não. E muitos hoje são médicos, são advogados, mas nós ainda não temos nenhum deputado, nós não temos nenhum senador índio. E as escolas ainda têm que ensinar que o índio é aquele do cocá. Esses dias minha netinha chegou aqui da escola, com um cocazinho, e ela com um colarzinho de macarrão. Aí eu fiquei olhando aqui, pensando assim, é claro que é criança, ela tem 1 ano de idade, tem 1 ano e pouco. Mas assim, olha pra você ver como é que a escola vai. Gente, ele ensina que o índio é daquele jeito, lúdico. E a gente precisa repensar isso nas escolas, né? Aí vem assim, ó, os europeus eram vistos como uma raça monstruosa pelos indígenas. Verdadeiro. A relação entre os índios e os europeus foram amigáveis. Gente, nunca foi amigável. A relação entre o índio e o europeu sempre foi de luta. O índio não aceitou a escravidão caladinho. O europeu não entrou dentro da terra do índio e falou assim, eu posso pegar esse pau-brasil e levar lá para minha terra para poder virar tinta, para tingir os tecidos? Não. Por de guerra mesmo, o tempo todo. E a nossa relação até hoje com os indígenas é uma relação que não é amigável. Nós não temos uma boa visão sobre o índio. Até hoje nós acreditamos que o índio é malandro, ladrão e preguiçoso. Poucas pessoas que não pensam desse jeito. Então, essa número 5 é o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Falsa. Isso é oposição falsa. Certinho. Vamos para a imagem. Achei essa imagem tão jóia. Vocês analisaram ela bem? Vamos pensar nesse homem deitado aqui, gente. Como é que você pode imaginar uma pessoa... Então, é só cabeça de gente... É inconcebível a gente pensar um negócio desse hoje, né? Esse primeiro homem deitado aqui, ele é um homem normal, um cara de europeu, né? Nariz de europeu, só que ele tem um pé enorme e só tem uma perna que junta nesse pé. Olha, como é que esse cidadão vai andar, fazer alguma coisa? Agora vamos pensar nesse outro ser humano aqui, ó, que provavelmente está parecendo ser uma mulher. Olha para você ver. Ela tem um peito cabeludo, parecendo que é um homem ou uma mulher, né? Um trem assim. E um olho só no meio da testa. Ela é cíclope. Isso aqui, gente, para vocês que já viram mitologia grega, o ano passado vocês devem ter estudado a Grécia, isso aqui é tirado da mitologia grega. Mitologia, quer dizer, mito, não é uma coisa real. Esse outro aqui é um anãozinho, está vendo? Que tem 2 cabeças. Uma cabeça virada para trás e uma para frente. Olha que coisa absurda. O outro aqui que está em pé é um homem, tá vendo? Cujo nariz, a boca, os olhos estão no abdômen, no tórax, aliás, né? E o último, se você bem observar, ele está parecendo um lobisomem. Então, isso era a visão que o europeu tinha em relação aos povos americanos. Eles tinham todo um mito, né? E onde que estava isso aqui? A força da igreja, da religião em cima do ser humano. Então, olha para você ver, tudo que não é europeu não é civilizado. Tudo que não está dentro dos moldes da igreja, que não era dentro da igreja, eram coisas monstruosas. Tinha uma igreja, depois se vocês quiserem entrar na internet, vocês vão ver uma igreja, não sei se é em Portugal ou se é na Espanha, e ela existe até hoje. O lugar onde as pessoas ficavam isoladas, a parede era tudo desenhado com esses monstros. Imagina, a pessoa está lá isolada e ainda vendo essa coiseira. Entrava em loucura, né, gente? Começava a ficar doido mesmo. Essas imagens foram tiradas do livro de Nuremberg, viu? Então, tá aqui. As imagens retratadas, a imagem retrata como os americanos viviam além do mar. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Que jeito que os... Ó,
As imagens retratam como os americanos viam os povos além-mar. É os americanos ou os europeus que viam desse jeito? Quero ouvir. Uma pessoa já falou aí, eu quero ouvir mais. O que vocês acham? É verdadeiro, não é? Não, não é verdadeiro. Porque onde que está o falso aqui, ó? Como os americanos. A palavra americano fez ficar falso. Não eram os americanos que viam os povos além-mar. Eram os europeus. Certo? Então, era como os europeus viam os povos americanos. Aqui está falando que é assim, olha para você ver, a imagem retrata como os americanos viam os povos além-mar. É como se eu estivesse falando assim, ó, como os americanos vê os americanos. Os índios não viam os companheiros dele desse jeito. Quem via eram os europeus. Então, essa afirmação aqui, ó, ela todinha está falsa por causa da palavra americanos. Isso é importante vocês lerem. Quando estiver fazendo a avaliação, gente, não deixe de observar bem esses termos. Aí vem continuando. Nas crônicas de Nuremberg, falam sobre criaturas inumanas. Sim, Nuremberg fez essas imagens aqui, falava sobre criaturas monstruosas. Inumanas quer dizer que não são humanas. Muitas das histórias de Nuremberg relatavam sobre criaturas com um olho só ou que não tinham boca. Verdadeiro. Então, essa número 6, ela só se tornou falsa por causa da primeira proposição. Então, a número 6 é o quê? Falsa. Por que ela é falsa, Tia Eliane? Por causa da palavra americanos. A proposição está falando que é como os americanos via os americanos. Aí, quem tem essa visão dos americanos são os europeus. Certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, sétimo ano? Sim. Tem alguém atrasado aí? Se tiver, Não. fala. Depois eu Não. volto na 2 para você, viu, Raíssa? No finalzinho da aula, a gente volta na 2. Pode ficar tranquilo. Isso, Gabriel, é falso. A número que nós estamos trabalhando agora é falso. Continuando. Número 6, falsa. Leia o texto para responder as questões 7 e 8. Então, toda a questão número 7 e número 8 vai ser baseada nesse texto. Martim Lutero defendia basicamente... Quem é Martim Lutero? Vamos parar e vamos conversar sobre Martim Lutero. Martim Lutero, para quem não sabe, ele foi um monge católico. Martim Lutero era tipo um padre. E Martim Lutero foi criado dentro da Igreja Católica, servia a Igreja Católica, e um belo dia Martim Lutero começa a ler a Bíblia. Ah, professora, mas os padres não liam a Bíblia naquela época, não? Liam. Eram os únicos que liam a Bíblia. Os demais fiéis não tinham condições ou não era permitido nem tocar na Bíblia. A Bíblia era escrita em latim. Quem dominava a língua latina era apenas a Igreja Católica. Quando eu falo da Igreja Católica, gente, não estou falando dessa igreja nos moldes que é hoje, não. Estou falando da igreja lá na época medieval, em 1400 e alguma coisa. Né? Então, Martim Lutero, ele era um monge católico. Martim Lutero lê a Bíblia, ele começa a ver dentro da Bíblia, e tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, que somente a fé salva. Que não precisava de obras, que você não precisa de comprar terreno no céu, que você não precisa agradar a ninguém, você só precisa ter fé. E fé, você precisa seguir o que está na Bíblia. E Martim Lutero começou a pensar sobre isso. Mas como é que a pessoa vai ter fé se ela não conhece a Bíblia? Se ela não sabe o que está escrito lá? Então, se a pessoa não tem conhecimento de Bíblia, o que acontece? Chega uma pessoa e fala, não, isso está escrito na Bíblia.
ou aí eu não conheço nada, eu não sei nada que está lá, eu vou concordar que está. Por exemplo, eu posso chegar com uma pessoa que não conhece o que está escrito na Bíblia e dizer para ela, ó, na Bíblia fala que todo pecador não adianta ele se arrepender. Ele tem que pagar uma oferta na igreja para ele ter o pecado dele tirado. Se a pessoa não tem conhecimento, ela vai acreditar naquilo ali. Então, por isso que o conhecimento é tão importante. E Martim Lutero, ele defende basicamente que a Bíblia é a única referência para os fiéis. E não precisa de padre, que não precisa do bispo, que não precisa do papa, não precisa de ninguém para você conversar diretamente com Deus. A única coisa que você precisa é saber o que está escrito na Bíblia, ler, entender e fazer suas orações diretamente com Deus. E isso é o que Martim Lutero defendia. Aí o que acontece? Nessa época, os fiéis, eles pagavam indulgências. A igreja, ela estava construindo uma igreja muito grande, que é a Capela de Sistina, uma igreja muito famosa. Depois, se vocês quiserem entrar na internet e ver as imagens, ela é muito luxuosa. E aí, para ter dinheiro, eles começaram a vender a salvação. Olha, gente, hoje aqui na missa nós estamos vendendo um lugarzinho à direita de Deus, que custa tanto. Então, você paga e você vai comprar um terreno lá no céu. E que você morre, você vai direto para o céu. Eu estou pondo de um jeito mais simples para vocês entenderem, para vocês compreenderem a que ponto chegou. Ah, hoje nós estamos vendendo um pedacinho da cruz de Cristo. Ela é milagrosa. Quem tiver um pedacinho dessa cruz que Cristo foi crucificado, todas as doenças serão salvas. O Covid vai acabar. Quem tiver com Covid, comprar um pedacinho dessa cruz de Cristo aqui, que Cristo foi crucificado, sara na hora. Então, o que acontecia? As pessoas que viviam naquele período, ela não tinha outro conhecimento a não ser esse. Ela não lia a Bíblia, ela não tinha conhecimento. E elas acreditavam o que a igreja dizia. Tanto é que a igreja falava sobre os monstros além-mar e as pessoas acreditavam. Aí o que Martim Lutero fez? Ele escreveu 95 teses e essas teses, ele combatia isso. Começou a falar para os fiéis deles que as pessoas não precisavam mais nada a não ser ler a Bíblia. Então aí, continuando no nosso texto, fala assim, ó, Martim Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediário. Ou seja, não precisa do pastor, não precisa do padre, não precisa de nada disso. E sem precisar de dar indulgências. Ou seja, você não precisa comprar um pedaço do céu, porque ele é de graça. E a compra do perdão, você não precisa comprar o perdão. É só você arrepender e tomar outro caminho. E você também não precisa comprar um pedacinho da cruz de Cristo, que é as relíquias sagradas. Então, tudo isso Martim Lutero falou nas 95 teses dele. Aí ele continua o texto. As indulgências e as relíquias sagradas eram vendidas pela direção da Igreja Católica como artigos que poderiam dar a quem as tinha adquirido favores divinos. E até hoje tem gente que ainda acredita que pegar a Bíblia, deixar... Eu não estou criticando ninguém, gente. Cada um acredita no que quer. Nós só estamos fazendo uma análise. Até hoje ainda tem pessoas que acreditam que se colocar a Bíblia aberta no Salmo 51, que a casa vai ser protegida. Quem vai proteger não é o Salmo. Quem vai proteger é você trancar a sua casa e ter fé em Deus. É isso que Martim Lutero estava falando. Aí vem a questão. Questão 7. As críticas de Lutero sobre a venda de indulgências causaram perseguições da Igreja Católica contra ele. Verdadeiro. Meus queridos, quando Martim Lutero saiu pregando as teses dele nas portas dos lugares para as pessoas lerem,
ele foi perseguido e ele teve que fugir, né? Ele teve que fugir de onde ele morava para não ser queimado na fogueira. Então, essa primeira proposição aqui, ela é extremamente verdadeira. Mesmo ele sendo um monge católico, se ele tivesse ficado, ele tinha queimado na fogueira. Continuando na segunda proposição, diz assim: Lutero afirmava que a igreja não poderia vender a salvação, pois ela pertencia a Deus e não à igreja. Verdadeiro também. Quando Martim Lutero ele fala que você não precisa de nada disso para ser salvo, ele está falando que a igreja não pode vender a salvação, que a salvação não pertence à igreja, pertence a Deus. Ou vocês discordam disso? Alguém aí discorda? Que a gente tem como comprar a salvação? Vocês acham que tem jeito de você comprar a salvação? Tem? Não. Não, não tem jeito, não. Né? Então, assim, isso é importante, porque nós estamos conversando aqui, nosso grupo é formado por evangélicos, por católicos, por espírita, tem gente que é ateu, que não acredita em Deus, tem todos esses tipos de pessoas existem dentro de uma sala de aula, e todos os tipos de família. Então, o que a gente tem que deixar claro? Quando você é um cristão e pertence a uma igreja, você entrega o dízimo, você, às vezes, faz uma oferta. Aí eu sei que tem muita gente, eu falo porque eu sou evangélica, eu sei que tem muita gente que acha que a oferta dele de R$10, de R$1, não tem valor, enquanto que o irmão que é rico dá lá R$1.000, ele é mais bem visto na igreja. Ele pode ser até bem visto lá na igreja, mas para Deus, o seu R$1 e o R$1.000 dele, R$1.000 dele, tem o mesmo peso. Então, a gente tem que deixar isso bem claro na cabeça das pessoas. A fé e a salvação, ela não é compra. Martim Lutero já fez isso. Esse ano passado fez 500 anos de reforma protestante. E parece que nós estamos voltando à igreja medieval, porque tem gente que ainda acredita que tem que comprar salvação, que as obras é que vai levar ele para o céu. Não. As obras são para pessoas, gente humana. Professora, esse microfone está desligado. Agora. Ligou? Então, vamos continuar nosso trabalho, beleza? Parou de compartilhar a tela. A apresentação, vou apresentar ela de novo. Deixa eu ver se eu acho que tá dando para vocês verem agora. É porque, de vez em quando, sai mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Ainda não dá. Não dá? Deixa eu ver. Cancelar. Vamos apresentar uma janela. Ah, tá. É porque tem que pôr numa janela, se não pôr, não vai. Beleza, agora deu para ver, né? Então, vamos lá. Até agora está tudo verdadeiro. As críticas do Lutero sobre a venda de indulgências causaram perseguições da igreja contra ele. Lutero afirmava que a igreja não poderia vender a salvação, pois ela pertencia a Deus e não à igreja. Então, está verdadeira. Vamos ver a última, depois desse ponto e vírgula. Defendia também que cada pessoa podia se relacionar diretamente com Deus através das escrituras sagradas e da oração. Verdadeiríssimo. Tudo verdadeiro. E até hoje nós acreditamos nisso. Né? Que a gente não precisa. Só que naquela época de Lutero, para você falar com Deus, você falava com um representante de Deus na terra, que eram os padres, os bispos, os padres, os papas, ou no caso, o papa. Agora, hoje, não. A gente, graças a essas ideias de Lutero, né, a gente não precisa mais se relacionar com Deus. Eu não preciso falar com o padre, nem com o pastor. Eu vou para o meu quarto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou falando com Deus. Ou para algum mito, alguma coisa que você acredita. Certo? Então, a número 7 é verdadeira. Número 8, também está no mesmo texto.
A Igreja Católica intensificava a venda das indulgências quando precisava de mais dinheiro. Verdadeiro. O que é indulgências? A salvação, né? Precisava mais dinheiro? Vamos vender a salvação, que aí o povo compra e eu vou ter mais dinheiro para fazer a Capela Sistina, que é uma das igrejas famosas que eu falei para vocês. Então, essa aí é verdadeira. Continuando. A indulgência era além do perdão do pecado, era um passaporte para o céu. Verdadeiro. A indulgência, além de ser o perdão do pecado, era o passaporte para o céu, ou seja, era a salvação completa. Depois vem, as relíquias sagradas eram itens associados aos santos, aos apóstolos e a Jesus. Verdadeiro também. O que são as relíquias sagradas? Lá no texto ainda está, ó, falando, tá vendo? Aqui no texto, ó. As relíquias sagradas eram vendidas pela direção da Igreja Católica como um artigo, que poderia dar a quem as tinha adquirido favores divinos. Então, era uma imagem de um santo, era um pedaço da cruz de Cristo, ou era a capa de Pedro. Então, era mais ou menos essas coisas que eles vendiam, certo? Vamos? Até a cabeça de São João foi vendida. Certo? Ela não apodreceu, né, gente? Olha para você ver a que ponto chegado. Então, a número 8 é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Até aí? Podemos ir para 9? Sim. Leia com atenção e responda a questão número 9. Eu amo o Renascimento. Professora? Sabe por quê? Pode falar. Eu não escutei a número 8. A número 8? Verdadeiro. Verdadeiro. O Renascimento... Sabe por que eu gosto do Renascimento? Porque o Renascimento, além de ele ter mudado as artes, pensa, mudou a ciência. Ele foi além só do movimento artístico, né? Ele mexeu com a ciência, ele mexeu com a vida das pessoas, com a filosofia. Então, hoje, se nós temos esse comércio, esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem, deve tudo ao Renascimento. Então, o Renascimento, ou Renascença artística, foi o resultado de um conjunto de transformações sociais, econômicas, ocorridas na Europa nos séculos 14, 15 e 16. E que tiveram consequências na expressão de ideias, de sentimento, na produção dos conhecimentos. Então, o Renascimento deu essa condição de a gente ter uma escola livre. Hoje, por exemplo, vocês têm aula de história, têm aula de arte, têm aula de geografia. Então, o Renascimento ele trouxe tudo isso para a nossa vida. Foi buscar lá nas ideias de Roma, da Grécia. Sim, pode falar, meu amor, estou ouvindo. Você pode falar 7 para mim? Eu volto depois, pode ficar tranquilo. Eu volto na 2 e na 7, tá bom? Tá anotado aqui, 2 e 7. Professora, seu microfone está desligado. Seu microfone tá desligado, professora? Microfone tá desligado. Ô, professora, o microfone está desligado. Isso, melhorou? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Sozinho, não sei o que está acontecendo. Então, o Renascimento ele trouxe todas essas condições para a nossa vida. E foi nas cidades italianas que ele começou a surgir. Em Gênova, Veneza. Por quê? Porque lá era uma rota comercial. Então, aí vem a pergunta. Número 9. O Renascimento foi um movimento restrito às artes? O Renascimento foi só em relação às artes, gente? Vocês acham que foi? Hã? Não. Começou errado por aí. O Renascimento foi um movimento
que teve um resultado além das artes, transformou a vida no ponto de vista social e econômico. Então, a número 9 é falsa, porque olha aí, já começa falsa. Continuando, ocorreu no século XIV, XV e XVI? Verdadeiro. Teve sua origem nas cidades italianas de Gênova e Veneza? Sim, mas a primeira proposição é falsa. Então, infelizmente, a questão número 9 é falsa. Só por causa que falou que é um movimento restrito às artes. Ele não foi restrito às artes. Foi além das artes. Certo? Número 10. De acordo com a leitura do texto, responde. Esse é o Gutenberg. Gente, como eu gosto do Gutenberg. Porque graças ao Gutenberg a gente tem livros. Esse camarada inventou a máquina de fazer livros impressa. Sabe essas folhas impressas que você faz prova lá na escola? Então, Gutenberg inventou a imprensa. A imprensa, a máquina inventada por Johannes Gutenberg, em 1434, permitiu que os livros fossem produzidos mais rapidamente. Oh, que beleza! Agora, os livros ficaram mais baratos. As pessoas podem ler e podem saber do que está acontecendo. Agora, o jornal vai circular, né? A imprensa, a máquina inventada por Johannes Gutenberg, em 1434, permitiu que os livros fossem produzidos mais rapidamente e com preços menores. Um número maior de pessoas, em pouco tempo, tiveram acesso a obras impressas e as ideias do Renascimento se espalharam por toda a Europa. Oh, beleza! É igual a internet para nós hoje. Pensa, as redes sociais. Gutenberg, quando inventou a imprensa, foi como se fosse a invenção das redes sociais. Todo mundo agora vai começar a ler, vai começar a ter acesso a certas informações que não tinha, que era só a igreja. E o melhor de tudo, a Bíblia agora vai ser traduzida por Martim Lutero. Todo mundo vai saber o que está escrito lá. Agora não deixei de ser enganado mais, né? Então, a invenção da imprensa foi importante para espalhar as ideias renascentistas por toda a Europa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, quando você pensar na imprensa inventada por Gutenberg, você pensa como se fosse o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o que mais agora? O Zoom, como se fosse o Meet, dando aula agora. Foi a invenção, assim, supimpa, maravilhosa para a época. Certo? A máquina imprensa foi inventada por Gutenberg e permitia fazer cópias de livros com mais rapidez. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Com isso, os livros ficaram com preços mais acessíveis, ou seja, mais baratos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, toda essa questão número 10 é verdadeira. Então, todas as vezes que você pensar na máquina de imprensa, que foi inventada naquela época, você compara ela como se fosse as redes sociais hoje, como se fosse a internet. O negócio está mais veloz, todo mundo tem acesso. Agora nós vamos voltar na questão número 2, que teve um aluno que pediu, e a questão número 7, tá bom? Não saiam, por favor. Quando terminar, vocês vão escrever seu nome, a turma que você estuda e presente. Antes de sair, você tem que fazer isso. Número 2, questão número 2, para quem pediu. Colombo escreveu em seu relato que não tinha visto monstro em suas viagens. Verdadeiro. A partir desse relato, os europeus deixaram de acreditar que havia monstros em terras além mar. Falso. Os europeus não deixaram de acreditar que havia monstros na América. Mesmo Colombo escrevendo no seu relato. Porque um tal de Nuremberg resolveu fazer umas crônicas e nessa crônica pegou e colocava os desenhos do monstro. Sem falar no outro escritor que resolveu pegar as ideias, o relato de Colombo, transformar em verso, em poema, e para lascar o resto ele ainda fez um desenho lá do monstro. Então, os europeus não deixaram de acreditar nessa época que havia monstros no além-mar, mesmo
Colombo provando que não havia, certo? Mesmo Colombo acabando de provar que a Terra era redonda, porque ele fez uma volta, fala do ovo de Colombo, uma hora a gente pode até conversar sobre isso, as pessoas não acreditavam que a Terra era quadrada, achatada, e que tinha monstro nas terras fora da Europa. Então, a número 2, para quem pediu, é falsa. Agora vamos para a questão número 7. Teve um aluninho que pediu, falou, professora, eu estou perdido no 7. Vamos lá. Os indígenas americanos não tiveram nenhum prejuízo com a invasão europeia em suas terras. Falso. Os indígenas tiveram muito prejuízo. Tanto é que os invasores, eles roubaram, eles saquearam, eles mataram e eles trouxeram doenças para os indígenas. Então, a questão número 7 já começa falsa. Depois, os europeus eram vistos como uma raça monstruosa pelos indígenas. Verdadeiro. Os índios achavam os europeus uns monstros. A última proposição. A relação entre os índios e os europeus foram amigáveis. Nunca foram amigáveis. Os europeus queriam escravizar o índio. Aí. Como que o índio ia ser amigável com alguém que quer escravizar eles? Então, a questão número 7... desculpa, gente, eu estou lendo a 5. Meu viajei agora, bom. A 7. As críticas de Lutero sobre a venda de indulgências causaram perseguições contra ele. Verdadeiro, estou na 7, gente. Lutero afirmava que a igreja não poderia vender a salvação, pois ela pertencia a Deus e não à igreja. Verdadeiro. Defendia também que cada pessoa podia se relacionar diretamente com Deus através das escrituras sagradas e da oração. Verdadeiríssima. Então, a número 7 é verdadeira. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Mais alguma dúvida? Professora, Não. Quem falou, professora? eu, Maria Maria Eduarda. Pode falar, Maria Eduarda. Quando todo mundo sair, eu queria falar com a senhora. Sim, senhora, na paz. Então, pessoal, quem não tiver dúvida, vai lá no chat, coloca assim, Luiz Fernando Príncipe, 7º ano, tal, presente. Tô brincando, viu, Luiz Fernando? É só seu nome. Você coloca o seu nome, a turma e presente, ok? Agora eu vou resolver o problema da Maria Eduarda Cândido, que quer que todo mundo saia e quer conversar comigo. Maria Eduarda, essa conversa você quer que grava ou não? Não. Não? Então eu vou parar de gravar agora. Ó, que todo mundo sair. Vamos lá então, meu povo. Colocando seu nome e dando tchau. Tchau, Cálita. Tchau. Tchau, Vinícius. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau, professora. O telefone meu hoje está desligando assim a torta direito, gente. Tchau. Sara Giovana, até mais para você. Tem alguma dúvida? Sara? Cadê a Sara? Sara Giovana, tudo bem? Oi, Sara. Remover o Márcio aqui também. O Márcio deve ter esquecido de nós também. Não tem nada, não. Eu só achei ele aqui. Prontinho, Maria.
Pode falar, vou parar de gravar agora, tá? Para você ficar à vontade. Espera só um minutinho. Você vai parar a gravação, porque você não quer que